Isaías 19, versículo 3. Eu vou ler na Bíblia, tá, gente? Porque eu lendo pela câmera, a câmera fica falhando às vezes e aí demora mais para fazer o vídeo, então eu vou ler diretamente na Bíblia. Vocês podem olhar aí na Bíblia de vocês, tá? Isaías 19, versículo 3. E o espírito dos egípcios se esvacerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e necromantes e feiticeiros. Tá, gente? Então, assim, como João disse, expressamente diz o Espírito que nos últimos dias haveria espíritos de erro. Entenda que Satanás quer semear espíritos de encantamentos no meio da igreja. Ele quer encantar você com o mundo para que você venha a servir a dois senhores. E aí surgem várias desculpas, né? Ah, nós precisamos ser modernos e etc. E as pessoas vão passando por cima de princípios e não discernem mais o que é santo e o que é profano. E quando se vê, você tem uma igreja encantada, encantada com o mundo, querendo fazer o que o mundo faz, entendeu? Quando Moisés chega no Egito e ele manda que Arão, né, apresentasse diante de Faraó e lançasse a sua vara, e a vara se tornou em serpente, mas os encantadores de Faraó fizeram a mesma coisa. Então é aquilo que eu falei lá atrás para vocês. Quando a gente faz uma coisa, né, sobre a luz do Eterno, sobre a palavra do Eterno, quando ele manda fazer, isso não é encantamento, né? Porque a gente está fazendo sobre a luz do Eterno, sobre a palavra dele. Mas se outra pessoa for fazer usando outros tipos de energias negativas, isso se torna encantamento, feitiçaria e etc. Que é aquilo que eu falei para vocês. Porque você vê que Moisés transformou a vara em serpente, assim como o Eterno tinha mandado. Mas os encantadores de Faraó fizeram a mesma coisa. Vamos ver lá em Êxodo. Gente, em Êxodo, capítulo 7, o versículo 10 diz assim: Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como Iude-Re-Vavi-Re ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Estão vendo, gente? Eu estou lendo aqui, ó. Mas é porque, como quando eu vou ler sobre a câmera fica embaçando, eu estou lendo diretamente aqui na palavra. Versículo 11. Faraó também sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, pois cada deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e ele não ouviu como Iude-Vavi-Re tinha dito. Vocês estão percebendo, gente, que eu falei que Moisés transformou a vara em serpente, né? Sobre a luz, sobre a palavra do Eterno. Mas os encantadores foram e fizeram a mesma coisa. Aqui, ó, no versículo 19, ainda diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Versículo 19 diz assim: Disse mais o Iude-Re-Vavi-Re a Moisés: Dize a Arão: Toma uma vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre as suas lagoas, e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se tornem sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara. Preste atenção, como lhe ordenara o Iude-Re-Vavi-Re. Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos.
e todas as águas do rio se tornaram sangue, de modo que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito com os seus encantamentos. Estão entendendo, gente? Está vendo aqui? Com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como Iude-Vavirê tinha dito. Ou seja, tudo que Moisés fazia, tudo que o Eterno mandava a Moisés e Arão fazer, né, à luz da palavra dele, os encantadores de Faraó, através de encantamentos, de forças ocultas, buscando outras coisas, faziam o mesmo, né? E isso fazia endurecer o coração de Faraó, né? Para não deixar Moisés e o povo ir, assim como o Eterno tinha dito. E aqui ainda no capítulo 8, ó, gente, deixa eu ver aqui, capítulo 8, no versículo 1, diz assim, ó, então disse o Iude-Rei Vavirê a Moisés, vai a Faraó e diz, assim diz o Iude-Rei Vavirê, deixai o meu povo para que me sirva, mas se recusares, deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. O rio produzirá rãs em abundância que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Cadê? Disse mais o Iude-Rei Vavirê, dize a Arão, estende a tua mão com a vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre as lagoas e faze subir sobre a terra do Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs que cobriam a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Tá vendo, gente? Os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Eu vou pedir desculpa a vocês que eu meio que parei de olhar aqui, porque tinha uma pessoa aqui me chamando e eu dei uma parada para ver quem era. Mas vamos dar continuidade à palavra, certo? Eles fizeram a mesma coisa, né? Mas a terceira praga em diante, eles não puderam mais fazer, entendeu? Eles não puderam mais fazer. Como a gente vê aqui no versículo 18, no capítulo 8 e o versículo 16, que diz assim, ó, disse mais o Iude-Rei Vavirê a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E assim fizeram Arão, estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e houve piolhos dos homens e dos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Também os magos fizeram assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. Entenderam? Mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Elohim. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Iude-Rei Vavirê tinha dito. Então você vê que já da terceira praga em diante, eles não puderam fazer, né? Mas as outras antes eles fizeram. Então, assim, hoje existem muitos cristãos, né, buscando sinais dos magos, acreditando no engano e achando que é verdadeiro, porque o engano se chama engano, porque ele se aproxima do verdadeiro, entendeu? Ele se aproxima do verdadeiro, ele tem a aparência do verdadeiro, mas a sua essência é totalmente oposta.